Boa noite. Vamos lá, pessoal. Vamos iniciar a nossa audiência do Orçamento Cidadão 2027. Por favor, quem ainda estiver de pé, pedimos que se sente. Por gentileza. Vamos lá. Bom, pessoal, como eu já falei, espero que são todos muito bem-vindos nessa atividade de hoje. Meu nome é Amanda Teodoro, eu sou servidora municipal e atuo na Secretaria de Planejamento e Eficiência do município. Vou estar aqui conduzindo os trabalhos com vocês hoje. E para dar as boas-vindas, para a gente iniciar essa atividade, eu vou chamar primeiro a secretária adjunta de Direitos Humanos, que está aqui conosco hoje, para dar uma fala rápida. Estela, por favor. Obrigada, Amanda. Boa noite a todos. Queria fazer uma saudação aqui ao nosso subprefeito. Muito honrada em estar aqui com vocês, nesse momento em que a gente... tão importante para a gestão pública, né? Um momento de participação social, onde a gente tem a oportunidade de colocar aqui os pontos que a gente acha relevantes e discutir mesmo os destinos aí do nosso orçamento público. Isso, para a gente, é uma ferramenta muito importante. E a participação social como um todo, ela mostra essa saída do gabinete, né? Então, o compromisso de estar com a população, de ouvir, isso é muito rico, isso vai guiar aí o gestor em busca das melhores políticas aí para o território. Então, desejo a todos uma noite de trabalhos produtivos e estamos aqui, contem com a Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania. Muito obrigada, boa noite. Agora, eu vou chamar também para dar uma fala inicial de boas-vindas o subprefeito Rafael. Bom, boa noite a todos. Primeiro, agradecer, né, a presença de todos, em nome aí do Conselho, que tem uma representatividade aqui bacana. E dizer, né, que a importância desse processo para o município, frisar que essa transparência do processo ela tem ganhado cada vez mais força na gestão do prefeito, tanto que essa participação da comunidade, essa participação dos munícipes ganhou muito mais força com o Conselho Participativo, que inclusive tem condições hoje de indicar diretamente uma verba aí na região, na jurisdição. Agradecer a todos mais uma vez, que possamos ter uma reunião aí muito agradável, próspera, produtiva. Frisar também a presença da secretária adjunta Estela, agradecer a Amanda e toda a equipe, e que possamos ter uma noite agradável, produtiva, mais uma vez eu friso, próspera, para a nossa região ser cada vez melhor, se Deus quiser. Muito obrigado. Bom, então vamos lá, pessoal. Aqui um pouco do que vai acontecer hoje, né? Então, a gente teve esse momento inicial de fala de boas-vindas das autoridades presentes. Agora, a gente inicia uma etapa que eu vou apresentar para vocês, uma apresentação breve, mas contextualizando o orçamento cidadão, as etapas que a gente tem, quais as datas, os próximos passos desse processo. Em seguida, a gente tem um momento de escuta, né? Então, São Paulo vai ouvir todas as contribuições. Quem quiser falar, né, ter fala aqui ao microfone, por favor, a gente pede que se inscreva para a fala. Está disponível ali com o pessoal que está na recepção. O Rafael, o Thales, a Lorena estão ali na nossa equipe de apoio, a quem eu agradeço também. E depois a gente parte para o nosso encerramento. Então, vamos lá. Algumas orientações gerais, quero agradecer a equipe aqui de interpretação em Libras, que está conosco, que vai garantir a acessibilidade do evento, né, para quem tiver essa demanda, e também depois que a gravação estiver disponibilizada, que vai ficar disponível no YouTube, na página do YouTube da Secretaria de Planejamento e Eficiência, CEPLAN. Algumas orientações gerais, né? No momento de escuta e de fala dos munícipes, a gente pede a gentileza de que cada um fale dentro de 3 minutos, o tempo vai ser acompanhado aqui, e para garantir, né, talvez aqui com esse público a gente não tenha um volume que exceda 20 pessoas ali inscritas, mas, caso exceda, a gente sorteia os próximos, né, para garantir os 3 minutos de fala para todos os interessados, né, e o término da atividade também no horário previsto.
esqueci um ponto aqui, que é, caso alguma contribuição que vocês tragam tenha um perfil de, às vezes, uma reclamação, uma sugestão, a gente orienta também, às vezes pergunta para a equipe, para ver a possibilidade de, inclusive, levar essa demanda para a página do SP156, que é uma página também que acolhe demandas dos cidadãos de qualquer natureza e que pode ser direcionada, às vezes, muitas das questões que são trazidas aqui. Então, o que é o orçamento cidadão, né? Todo ano, como vocês sabem, a gente tem o processo de elaboração do projeto de lei orçamentária anual, a PELOA, e o orçamento cidadão é um momento em que a gente se propõe a discutir, em cada um dos 32 territórios, né, das 32 subprefeituras, a destinação de um volume de recursos que é de 10 milhões por cada uma dessas regiões, ou seja, são 320 milhões de reais destinados para projetos indicados pela população. Então, anualmente, a gente realiza, a secretária adjunta Estela vinha lembrando, nossa, eu acompanhava esse processo quando ele era de 6 milhões e, ao longo do tempo, ele foi crescendo, né? Então, hoje, a gente faz a discussão a partir desse montante, né? E, lembrando, né, que a gente está falando de orçamento, mas ele é um espaço muito estratégico e muito importante para o fortalecimento dos conselhos participativos municipais. A gente tem representantes aqui dos CPMs. Se puder levantar a mão, ótimo, perfeito. Então, é isso. A ideia depois, pessoal, vocês que são representantes dos CPMs, se vocês quiserem depois compartilhar, né, qual que é a próxima reunião, os dias em que vocês se reúnem para possibilitar, né, a participação de outras pessoas que participam aqui, outros munícipes, lembrando que as reuniões são abertas, né? Então, acho que é um pouco esse um incentivo. E aí, como que o processo está estruturado, né? A gente tem agora, num primeiro momento, né, que é o que a gente está fazendo aqui hoje, um momento de audiências públicas e de recepção de propostas via Participe Mais. Então, até o dia 15 de maio, a gente vai receber propostas. Quem quiser participar, enviar sua proposta, é só entrar no site do Participe Mais, encaminhar nos QR Code, nos marca-páginas que vocês receberam ali na entrada. Quem ainda não recebeu, o Rafael está até segurando algum deles ali atrás, é só pedir que a gente leve. Então, tem o QR Code do Participe Mais, tem toda a relação, né, de agenda de audiências que a gente tem ainda até o dia 6. Dia 6 a gente encerra as audiências e continua a submissão de propostas no Participe até o dia 15. Depois dessa etapa, a gente, do dia 25 de maio até o dia 19 de junho, a gente tem a etapa de priorização das propostas pelos conselhos participativos municipais, pelos CPMs, por isso até a gente orienta, né, e pede aos CPMs que mobilizem e convidem os munícipes para participarem desses momentos de reunião, porque vai ser um momento muito decisivo, né, para entender quais as propostas serão priorizadas, quais não poderão, enfim. Depois eu vou entrar em detalhes em cada uma delas, mas só para a gente passar aqui pelas datas de cada uma, né? Em seguida, a gente tem, do dia 29 de junho ao dia 24 de julho, a etapa de análise de viabilidade, onde os órgãos municipais, subprefeituras, secretarias, indicam a viabilidade técnica e orçamentária dessas propostas. Em seguida, a etapa de interposição de recursos, do dia 1º de agosto ao dia 11 de agosto. A etapa de revisão de recursos, do dia 12 de agosto ao dia 21. E aí é um momento em que cada um dos CPMs pode indicar, caso não tenha concordado com alguma análise de viabilidade realizada, pode falar, olha, está inviável essa proposta, mas acho que precisa uma reavaliação, ela é muito prioritária, enfim, é o momento disso acontecer. Em seguida, no mês de setembro, entre o dia 30 de setembro e o dia 30 de novembro, a gente tem a etapa de indicação de remanescentes pelos CPMs. Então, é uma etapa onde as propostas que foram encaminhadas, caso não tenha atingido o valor máximo de 10 milhões ou, eventualmente, não foram consideradas todas viáveis, o CPM pode indicar outras propostas dentro desse prazo. Em seguida, a etapa de audiências públicas de devolutiva, e essas acontecem online. Então, a gente tem as secretarias, todas as secretarias que fizeram análise de viabilidade presentes para dar uma devolutiva, né, caso tenham dúvidas, os cidadãos, os CPMs, de como foi o processo, elas estão lá para posicionar cada uma delas. E, por fim, né, durante todo o ano de 27, a gente tem acontecendo a etapa de monitoramento.
Aqui eu trago novamente, pessoal, só a agenda que já consta para vocês no marca-página, né? Então, as audiências que ainda acontecem até o dia 6 de junho, que é a última em Cidade Tiradentes. A gente está ali, dia 27, em Aricanduva, e acontece simultaneamente a audiência de Emerlino Matarazzo também. E aí, aqui é um detalhamento um pouquinho maior, né, de cada uma daquelas etapas que eu apresentei. Então, em resumo, a gente está nessa etapa de recepção de propostas, então vocês vão poder elaborar essas propostas hoje presencialmente em fichas que a gente traz aqui, a equipe vai distribuir depois no momento das atividades de grupo, e sobem depois, a equipe de CEPLAN sobe cada uma dessas propostas no Participe Mais, ou vocês podem, no QR Code, já submeter suas propostas desde agora, ou, enfim, durante todo esse período até o dia 15 de junho. A etapa de priorização, já passei a data para vocês, e é um momento em que os CPMs, de todas as propostas que foram recebidas, vão indicar a prioridade, a ordem de prioridade de cada uma delas. Então, por isso que é tão importante que todos participem, que o CPM possa também estar muito apropriado de tudo que em cada um dos territórios saiu como proposta, né? E a nossa orientação, como eu já falei, é que as reuniões sejam abertas e divulgadas à população, sobretudo essas reuniões em que a priorização vai acontecer. Como eu falei, né, a priorização ela é feita pelos coordenadores dos CPMs e também na plataforma do Participe Mais. A etapa seguinte, né, ali era uma informação do CPM, então já podemos ir para a próxima, é a etapa da análise de viabilidade. Como eu falei, os órgãos, as diferentes secretarias, as diferentes subprefeituras avaliam se aquilo é possível, né, tecnicamente, se é administrativamente da sua competência, se o orçamento, qual o orçamento estimado exatamente, ou às vezes se até uma proposta que foi indicada ali, necessariamente precisa acontecer com o orçamento cidadão. Às vezes ela está em curso na própria região, no próprio órgão ali, e pode entrar a sua execução com orçamento próprio. Tem uma série de propostas que depois são viabilizadas dessa forma. Então, é esse momento onde essa análise técnica, orçamentária, administrativa, jurídica acontece. Em seguida, a interposição de recursos. Então, caso o CPM não concorde com o que foi apresentado na análise de viabilidade, pode falar, olha, isso está equivocado, eu desejo uma nova avaliação com base nisso, nisso e nisso. Então, essa é a ideia, para ter esse momento, essa possibilidade de apresentação de questões a respeito do processo e de ter a devolutiva também dos órgãos, que é nessa etapa da revisão de recursos. Como eu falei, as audiências públicas acontecem ali em novembro e o monitoramento é contínuo. Para o monitoramento, pessoal, é importante trazer que ele acontece também pelo Participe Mais. Hoje a gente vem tentando aperfeiçoar muito esse processo. Então, hoje vocês vão encontrar o último status, né, de andamento de cada um dos compromissos num painel. Então, é possível selecionar qual compromisso, em que fase que ele está de execução. E também se o recurso, qual o recurso destinado para ele, né, a execução desse recurso. E aí, trazendo uns dados agora sobre o orçamento como um todo, né, da cidade, até a gente chegar aqui no contexto de Aricanduva, Formosa, Carrão. Então, no município como um todo, olhando para 2026, né, até para a gente pensar que o ano seguinte, né, 2027, que a gente vai discutir aqui hoje, é sempre um passo além, né? Para a cidade como um todo, a gente teve um orçamento de pouco mais de 137 bilhões de reais. Quando a gente olha para a região leste, esse valor é de mais de 28 bilhões. Se a gente olha para o território da subprefeitura Aricanduva, Formosa, Carrão, é um valor de pouco mais também de 2 bilhões de reais. E se a gente olha para os recursos destinados ao órgão da subprefeitura, né, as ações de zeladoria realizadas, é um orçamento em 26 de 64 milhões, desculpa.
Quando a gente olha para esse dado aqui, especificamente, né, que é o de 2 bilhões direcionados para o território, a gente não está falando só dos gastos da subprefeitura, como eu comentei, né? Então, a gente tem incluído os dados de transporte, gastos em transporte, né, está aqui em cerca de 615 milhões, no urbanismo, 583 milhões, na saúde, 501 milhões, ou seja, bem distribuído entre todas essas diferentes funções de política pública, né? E aí, olhando para o Orçamento Cidadão, que foi aprovado em 2025, correspondente ao ano de 2026. Né? Esse é o conjunto de propostas que a gente tem em monitoramento no momento. Até tem ali algumas observações. Quando a gente pensa, o valor total é de 10 milhões, né, que eu comentei. Esse foi o valor de 26, do Orçamento Cidadão de 26 também. E aqui, a gente ainda tem, a partir do momento em que são feitas as análises de viabilidade, às vezes um projeto que foi estimado num valor que era, sei lá, 3 milhões, pode reduzir ou pode aumentar o valor. Então, a gente tem alguns projetos em análise de viabilidade ainda, que são ali os que a gente tem da Secretaria de Educação e da Secretaria de Direitos Humanos, para posicionar para a subprefeitura, né, quanto que vai ser efetivamente gasto com esses dois compromissos. E ali até uma proposta, que é a de revitalização e cobertura da quadra em frente ao BS do Jardim Iva, que está zerada, mas não é porque não está acontecendo. A execução dessa obra começou em 2025. Então, começou com um orçamento ainda daquele período. E agora é um orçamento estimado em 2,5 milhões, 2.473.000, acho que está em execução já pela equipe da SUB, né? E a ideia é só demonstrar para vocês o tipo de projeto que também é financiado por essas propostas do Orçamento Cidadão, né? Então, tem desde a cobertura da quadra ali em frente ao BS do Jardim Iva, a criação do parque linear no córrego Tapera, a fortalecer uma estratégia de fortalecimento do CADES Aricanduva por meio do projeto Floresta na Cidade, a realização de programação cultural nas praças, em diferentes, né, bairros aqui da região, implementar a praça e arborização na Rua Francisco Manuel Beranger, a cobertura ali de uma outra quadra na Praça Padre Nelson José, além da realização de uma campanha ali de enfrentamento à xenofobia e ao racismo e a feira de imigrantes na Praça Sampaio Vidal. Então, é uma multiplicidade de propostas, algumas já estão com execução mais avançada, mas outras ainda, até por conta dessas mudanças, num processo de melhor planejamento, de acompanhamento dessa execução, até para remanejamento entre os órgãos, né, quando necessário. E é isso. Cada uma dessas propostas, quando vocês estiverem elaborando as suas propostas no Participe Mais, por exemplo, lá vai estar disponível como uma possibilidade durante o preenchimento, você escolher um ODS ao qual aquela proposta está relacionada. Então, como talvez vocês já saibam, né, os ODS são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, uma agenda que contempla diversos temas das Nações Unidas, né, para a tecnologia, para a equidade de gênero, para combate a desigualdades. E a ideia é que cada proposta que possa ser submetida tem ali também, caso vocês já identificam, a que tema está relacionado. Se é uma proposta que contribui, por exemplo, para a erradicação da pobreza, para o combate à fome, ali que são os primeiros ODS, é possível fazer essa indicação. E lembrando que está associado também a uma agenda mais ampla, que é a Agenda São Paulo 2030, né, que é como o município de São Paulo aterrissou, né, essas diferentes propostas, esses diferentes compromissos das Nações Unidas aqui para a cidade de São Paulo. Então, é possível acessar também através desse link. Essa apresentação, esqueci de dizer, vai estar disponível no site da Secretaria também, então, com tudo que está colocado aqui, tá bom? Aí, acho que compartilhando também um outro documento, antes da gente partir para as outras discussões, para as discussões em grupo e para o momento de escuta, que é o caderno do orçamento. Então, anualmente, como a gente sabe que o orçamento, às vezes, pode ter uma linguagem mais difícil, que no dia a dia é pouco acessível para os diferentes públicos, todo ano é publicado esse documento que traz em linguagem mais fácil o que é o orçamento da cidade de São Paulo para aquele ano, quais os valores, em quais
quais tipos de projetos estão sendo desenvolvidos com ele e por aí vai. Então, fica aí como um outro instrumento de consulta para apoiar esse trabalho. E, por fim, né, para quem, não sei se aqui alguém acompanhou as discussões do Orçamento Cidadão no ano passado, as audiências, estava em discussão os planos de ação das subprefeituras, né? E o resultado disso foi publicado recentemente, né, alguns meses já, mas em janeiro de 26, contemplando todo o período, né, de 26 a 29. Então, é um instrumento também importante, porque a gente recomenda que as propostas do Orçamento Cidadão que venham depois, né, por exemplo, de indicação de remanescente pelos CPMs, utilize também, tenha isso como uma fonte de discussão, uma fonte para contribuir para a elaboração dessas propostas. Aqui está o QR Code para acompanhar, para poder, né, ver os documentos de cada uma das regiões. E acho que já agora partir para a etapa de elaboração das propostas. Qual que é a ideia, pessoal? A gente vai trabalhar em grupos, então por grupos temáticos, né? Então saúde, educação, assistência, zeladoria, enfim. Depois eu vou passar isso melhor. E a ideia é que em cada grupo vocês possam discutir e elaborar propostas coletivas, né? O que é a proposta aqui para o território daquele grupo que está discutindo aquele tema, né? A gente orienta algumas questões. Então, se vocês puderem, né, elaborar essas propostas, já pensando, né, em qual que é a justificativa dela, aonde que ela tem que acontecer exatamente. Então, qual que é o endereço que ela deve acontecer, porque já aconteceu, inclusive, de algumas propostas não terem um endereço e aí ser inviabilizado por uma dificuldade de identificar onde ela precisava acontecer. Então, essa atividade vai durar 50 minutos. Os grupos a gente orienta que não passe ali de 8 pessoas para conseguir ter uma discussão um pouco mais produtiva. E tudo que vocês registrarem ali nas folhas, né, a gente leva, faz a digitalização do documento no Participe Mais e digita também a proposta para garantir uma facilidade maior na análise, né? Então, algumas dessas orientações eu já trouxe, né, de tentar fazer uma proposta só por folha. Então, ainda que seja, estou discutindo saúde, se for, por exemplo, reformar um UBS, implantar um outro equipamento ou qualificar o trabalho que é realizado. A gente pede que cada uma dessas propostas esteja em uma folha diferente. Então, se eu dei 3 exemplos, seriam 3 propostas, tá? Ser o mais específico possível, né? Não deixar, às vezes, um tema, melhorar a saúde do bairro. É pouco específico para a gente conseguir direcionar o recurso para uma proposta, né? E conseguir fazer análise de viabilidade e torná-la factível. Então, seja o mais específico possível. E indique o endereço e a justificativa, né? Se a proposta puder ser dividida, como eu falei, tentar dividir o máximo possível, né? Garantindo essa possibilidade de executá-la depois com mais facilidade. E lembrando que o orçamento é de 10 milhões. Então, às vezes, pode ser uma proposta, eu queria uma estação de metrô aqui perto. Mas isso é uma obra que está na competência de um outro ente federativo, né? Do Estado, é uma obra do metrô. Então, a gente não conseguiria atuar nesse sentido. Então, às vezes, fazer essa reflexão. Será que é alguma coisa que a prefeitura consegue fazer mesmo? E aí, sendo, é só trazer a proposta e detalhar o máximo possível. Aqui é o link para o Participe Mais e aqui as sugestões de grupo, né, para a gente fazer essa discussão. Então, o que eu ia trazer para vocês, quem quer discutir assistência social e direitos humanos? Temos propostas nesse sentido? Ótimo. Como é o nome da senhora? Ana. Então, quem quiser discutir sobre esse tema, eu vou sugerir se juntar ali a Ana. Oi? Pode ser também. Aí você pode ir transitando entre diferentes grupos para ir lembrando que a gente vai ter um momento de elaboração coletiva, mas vocês também podem elaborar propostas individuais. Então, não está dentro de nenhuma das discussões que está rolando aqui, então eu quero propor uma proposta eu sozinho. Tudo bem também. É só pedir para a equipe ali, eles trazem a folha para vocês registrarem. Então, pensei ali, assistência e direitos humanos, então, se juntar ali com a Ana para fazer a discussão. Proposta sobre educação. Alguém quer trazer? Sobre esporte e lazer? Não? Habitação?
Cultura. Ah, esporte e lazer. Como é seu nome? A Maria. Se puder levantar a mão, Maria. A Maria está aqui no meio, pessoal. Se quiser discutir junto. Vocês também esporte e lazer? Então, se puderem se juntar, aí o pessoal já leva a prancheta com as fichas para vocês. Sobre cultura, não lembro, acho que eu estava falando e voltei. Não? Sobre saúde, temos propostas? Também aí? Tá ótimo. Então, se puder juntar ali perto da Ana novamente, eu acho que funciona. Segurança alimentar? Não? Meio ambiente, proposta sobre meio ambiente? Ótimo. Como é o nome do senhor? Ricardo? Então, se puderem, quem quiser discutir sobre meio ambiente, se juntar aqui com o Ricardo. Tá de camisa cinza, né? Se puder levantar a mão, perfeito. Ricardo, obrigada. Segurança urbana? Não? Transporte e mobilidade? Zeladoria urbana e melhorias de bairro? Alguma? Não? Então tá. Tem outros também. Então, durante todo esse processo aqui, a gente vai discutir, proponho até às 8 horas, para depois a gente ter o tempo de fala, né, de cada um dos munícipes que se inscreveram. Enquanto estiver rolando a atividade, vocês podem se inscrever para a fala, caso ainda não tenham se inscrito, tá bom? E aí, depois da atividade, a gente chama pela ordem para falar aqui ao microfone para o público como um todo. Então é isso. Vamos, nos próximos 45 minutos, aqui trabalhar nas propostas, em cada um dos grupos, ou individualmente, e a gente retorna esse horário. Tá bom? Às 8. Obrigada, pessoal.
Pessoal, a gente vai encerrar em alguns minutinhos o processo de elaboração das propostas coletivas. Não é agora, fiquem tranquilos, mais uns 10 minutinhos. Só ia orientar, quem ainda tem interesse para a fala e ainda não se inscreveu, procura a equipe ali na mesa, ali atrás. Se inscreva para a fala, porque aí a gente já chama logo em seguida, tá bom? Mais 10 minutinhos.
Pessoal, vamos retornar agora para fazer o momento de escuta, né? Então, a gente teve 9 inscrições para fala. Eu vou chamar cada um deles e cada um tem 3 minutos de fala, tá? Como a gente está com esse número, não atingimos o final, se mais alguém tiver interesse, nos procure que a gente tenta acolher aqui dentro desse prazo de 3 minutos, tá bom? Então, o senhor Matias Vieira é o primeiro a falar. Por favor, senhor Matias. Boa noite a todos, todas. A proposta que eu fiz é que possamos retomar o processo eletivo das propostas apresentadas pelos munícipes com participação popular. Até o ano passado, as propostas eram elencadas e depois a comunidade, democraticamente, participava do processo de votação. Por que isso? Porque eu estou defendendo que essa proposta seja retomada. Porque é uma forma de você estimular a participação das pessoas em torno do seu exercício de cidadania. Até mesmo compreendendo o que é importante no seu bairro, né? Às vezes, o coordenador, o representante, ele tem um respaldo popular para isso. Mas, muitas vezes, ele não tem o diálogo com a comunidade para defender a proposta. Então, é que possa ser repensada a portaria que foi organizada, o CPM, para o próximo ano, e, inclusive, facilitando as plataformas de acesso, né? Um dos problemas do ano passado foi a dificuldade de acessar a plataforma para poder votar. Hoje, no celular, você faz isso rapidamente. E eu acho que isso é um exercício de cidadania importantíssimo para que as pessoas não só exercitem o seu papel de cidadão, mas também conhecer o seu território, né? Por que eu quero uma praça? Por que eu quero um equipamento melhor? Muito obrigado pela oportunidade. Entrega para o pessoal ali. O Rafael está com a mão levantada. Seu Matias, muito obrigada pela sua proposta. Agora, a próxima pessoa a falar é a Ana Lúcia Rocha. Por favor, Ana Lúcia. Opa. Boa noite a todos e todas. Meu nome é Ana Lúcia. Sou moradora aqui da região da Vila Formosa. E quero apresentar aqui para vocês 3 pedidos. Primeiro, já é conhecido, né? Que é a conclusão da canalização do córrego Tapera, que vai ali da Miguel Basso Soares, que tem um complexo de saúde, EMEI, né? Onde, inclusive, está fazendo a revitalização da praça, em frente ao BS do IVA, até a rua Bonifácio Gomes Siqueira, onde também a população ali, ela solicita a construção da ponte. Já foi nos informado, inclusive aqui mesmo, que isso seria viável, que estaria no planejamento para essa obra, mas infelizmente ainda não aconteceu. A outra proposta que eu quero colocar da saúde é a construção do SER, aqui nas costas da UPA Carrão. O SER é um centro especializado de reabilitação. Eu acho que é um serviço essencial para o nosso território, porque o serviço que nós temos, ele não comporta a nossa demanda. E visto que desde a pandemia, a gente vem só aumentando a necessidade, e esse centro ajudaria na questão do TDAH, do TEA, né? Acho que é um serviço essencial e fundamental para a nossa região. E também quero colocar aqui, revitalizar a Praça Roberto Scavassi, localizada entre a Rua Homero Batista e a Rua Inhapim. Lá é uma área necessário, né, a revitalizar e colocar a área de brinquedos, né, o playground, para as crianças, visto que o local ali é um local distante, né, das áreas de lazer, e é a única área que essas crianças têm esse privilégio de brincar. E outra coisa que eu quero colocar aqui
e aí para concluir, eu espero que dê tempo, e eu acho que não vai dar, e está dentro da questão da assistência social, gente. Acho que é importante a gente criar um centro de acolhimento para pessoas em situação de vulnerabilidade social, gerida por SMADS, que é a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. O que esse serviço vem oferecer para a gente? Oferecer o abrigo provisório, alimentação, higiene, suporte técnico, para que essas pessoas venham a superar essa situação, porque muitas vezes não é só a pessoa em questão de estar drogado que ela se coloca em situação de rua. Às vezes, por questões desde infraestrutura financeira, leva famílias a morar na rua. Então, é um serviço fundamental, e acompanhado pelo CRAS, CREAS e o Centro POP. Eu acho que é um serviço que vai agregar e vai ajudar muito a população, porque a gente pensa que dentro do território Aricanduva, Carrão Formosa, não tem essa necessidade, está enganado. A gente precisa ter um olhar mais para a questão social do outro, ter o olhar para o outro. É isso, gente. Eu agradeço, muito obrigada. Entrega ali para o pessoal, tá bom? Obrigada, Ana Lúcia. O próximo é Juca Rodrigues. Por favor, Juca. Boa noite a todas e todos. Eu sou o... Está caindo aqui. Eu sou o Juca, eu sou coordenador pedagógico da rede municipal e atualmente estou atuando junto ao mandato do vereador João Ananias, estou representando ele aqui. Queria saudar o subprefeito, a Secretaria de Planejamento, a secretária adjunta de Direitos Humanos, né, e todos os cidadãos que estão aqui, né. Estava conversando com o Matias antes, né. Isso aqui é a boa política, gente. É a gente poder trocar ideia, a gente poder conversar, independente de qual corrente ideológica cada um siga, a gente quer o melhor para a população, né? A gente quer saúde, quer inclusão, quer a praça, quer a zeladoria, né? Acho que isso é importante. E discutir o orçamento, quando foi apresentado, né, me chama a atenção, a Zona Leste são em torno de 4 milhões de habitantes, né? É quase 1/3 da população da cidade. E o orçamento ele não é proporcional, né? Se a gente pegar os 137 bilhões, né, e foi falado aqui em 28 bilhões para a Zona Leste, então, fazendo uma continha aí, 1/3 daria quase o dobro, né, do que é o orçamento. Então, isso é uma discussão para cada um aqui pressionar o seu vereador, sua vereadora, né, para que na discussão do orçamento de 2027 a gente possa, sim, contemplar a Zona Leste com um orçamento melhor e mais potente, né? Eu convido vocês a fazerem uma pesquisa no Tribunal de Contas do município, eles têm um site, e lá tem o Data SP. Lá tem direitinho assim, para onde vai o para onde foi gasto o orçamento de 2025, efetivamente, quanto foi gasto em cada subprefeitura. E lá o Tribunal de Contas é um órgão isento, né? Então ele é apartidário. Então lá é o número frio, né? A gente não gosta da frieza, mas é um número concreto. Então, entra lá no portal do Tribunal de Contas e entra na parte que fala no Data SP. Esse portal ele foi inaugurado no final do ano passado, né? E lá a gente tem direitinho. Então, eu lembro, por exemplo, de cabeça, eu sou de Itaquera, né? Número de leitos por 100 mil habitantes, Itaquera tem 10% de Pinheiros. Ou seja, uma vida em Itaquera vale 10% da vida de um cidadão que mora em Pinheiros. Na prática é isso. Cidade de Tiradentes, que é mais profundo, é menos ainda. Então, é uma discussão que a gente precisa fazer. Eu tenho 40 segundos para finalizar, falando aqui do orçamento cidadão, que eu acho maravilhoso essa discussão, essa potência que isso aqui tem, né? Eu acho que esse é o caminho, né? Esse é o caminho. Agora, se são 137 bilhões, me fugiu agora o número, são 32 subprefeitos, 320 milhões, né? Eu fiz uma conta numa outra discussão, é a gente pegar uma nota de R$100, dá menos do que uma moeda de 25 centavos, o que a gente está discutindo aqui. Então, é uma mobilização, é importante a participação popular, mas é importante que cada um pressione o seu vereador para que aumente, né,
Para que isso seja... e assim, não é pouco não, 10 milhões a gente não recusa, tá? Cada milhão, é importante, né? É uma praça que você reforma, enfim, uma cobertura de uma quadra, tudo isso é importante. Mas a população ela tem que ter esse direito, né, de discutir, e tem que ser um valor maior. Então, eu queria parabenizar a discussão e dizer que é isso. A gente está junto nessa luta e desejo uma boa discussão para todos aí. Boa noite. Antes de passar para a próxima fala, acho que a provocação do Juca, né, é importante até para a gente pensar no longo prazo, né? Olhar, hoje a gente está discutindo 10 milhões, como eu lembrei no começo da discussão, já foi 6. Há discussões internas, né, para pensar uma distribuição equitativa desses recursos pela cidade, uma ampliação do valor, mas são estudos ainda, né? Mas compartilhando, porque essa ponderação que você traz é muito relevante. Agora, a próxima é a Albertina Ferreira? Albertino, perdão. Boa noite a todos. Deixa ele aí mesmo, né? Então, pessoal, tem uma proposta, na verdade são 3 propostas, né, de melhoria para a saúde, esporte e lazer. Uma das nossas primeiras propostas seria uma ampliação da UBS Vila Nova York e compra de equipamento. A UBS lá, não sei, mas o orçamento da saúde esse ano ficou baixo, muito baixo, 24 bilhões de reais, mas 18,7 bilhões vão todos para as OS, as parcerias público-privado. Então, isso enfraquece o orçamento para a saúde. Deveria reduzir isso para as OS e aumentar mais para os projetos, as compras de equipamento, revitalização, ampliações, adequações. E também as meninas conselheiras da UBS do IVA vieram também para pôr uma proposta que a gente vai apoiar, que é a proposta para a compra de equipamentos imobiliários lá da UBS Jardim IVA. E também a revitalização da quadra na rua Júlio Senalvo. Essa revitalização e ampliação. Então, é a nossa proposta. E eu queria fazer uma pequena crítica aqui, né, construtiva, porém, pedindo que todas as pessoas pesquisem a Câmara Municipal como votaram os vereadores, como votaram o PL 07, Sampa Prev 2. O que é isso? Vocês sabem? Enfraquece a educação, privatiza a escola, retira recurso de professores, de médico, psicólogo, psiquiatra, enfermeiro. Todos os servidores públicos foram privados quando votou o PL 07. Isso é muito grave. Pesquise lá quem votou a favor, quem votou contra. Isso é muito importante para o crescimento da democracia no município de São Paulo. Obrigado, viu? Obrigada, senhor Albertino. Agora é a Rosana Maria. Boa noite a todos e a todas. Eu sou a Rosana e eu concordo com o que o senhor Albertino falou, que ele quer a construção do esporte e lazer no bairro da Jardim Catarina, que é a da rua Júlio Senalvo, de número 16. Nós queremos mais esportes, mais lazeres, vai muitas pessoas de idade fazer os esportes, ginásticas. Então, a quadra é aberta e precisamos cobri-la para poder, um dia que estiver chovendo, poder fazer atividades, né? Então, é muito importante para a saúde de todos. Tá bom? Eu agradeço. Obrigada, Rosana. Próximo, deixa eu ver. Ai, meu Deus, eu não estou conseguindo entender aqui. Vou pedir alguma ajuda. Então, vou chamar agora a Miriam da Silva Souza. Obrigada, Miriam. Desculpa.
Olá, boa noite. Meu nome é Miriam Souza, faço parte do Conselho Gestor da UBS do Jardim Iva e estou aqui para solicitar em relação a equipamentos imobiliários. O que acontece? Muitas vezes o atendimento da saúde tem que ser com qualidade. Então, o usuário chega num consultório e o médico não tem um equipamento. Ele precisa que o outro colega espere para finalizar o atendimento para que ele possa utilizar. E, assim, em relação à qualidade dos equipamentos, também, no modo geral, a mobília, a maca, a cadeira. Um atendimento de saúde é o total, tudo tem que ser com qualidade. E segurança, não dá para pegar uma pessoa, um idoso, colocar numa maca e a maca está lá capengando, né? Então, é em relação a essas solicitações que eu quero fazer para a UBS Jardim Iva. Muito obrigada. Próximo é o senhor Oswaldo Sobrinho. Boa noite para você. Deus abençoe tua vida. Tudo bem? Olha, eu estou na região de Vila Antonieta, no Jardim Aricanduva, há 20 anos. Desde 2004, nós fundamentamos lá a comunidade cristã do Avivamento Pleno. E de lá para cá, nós temos olhado assim para a comunidade onde nós servimos, as necessidades desta comunidade. E verificamos nessa comunidade muita carência. E dentro dessa carência, nós corremos atrás de algumas ações sociais, alguns projetos sociais. E atuamos fortemente lá com alguns deles. Cozinha Solidária, entregamos 3.000 marmitex de quinta e sexta-feira, em parceria com o governo federal. Nós temos salas para jovens e adultos acima de 15 anos até 300 anos, em parceria com a DRE de Itaquera e SME. Inclusive uma dessas salas, ela está alojada na Igreja Católica do Jardim Fernandes. A sala compõe 20 alunos, cada horário. Nós temos alguns horários e atendemos em média uns 20 alunos. Nós estamos preparando aí para iniciar salas pela manhã de recreação com crianças na faixa etária de 8 anos a 13 anos de idade. Entregamos 1.200 litros de leite às terças-feiras. Recebemos o caminhão lá pela madrugada, 3 horas da manhã. E, dentre esses projetos, nós temos outros também, que não vai dar tempo de mencionar aqui. E temos uma necessidade de uma sala multiuso, ali numa quadra popularmente, aliás, numa região chamada popularmente de Santo Eduardo. Lá existem 2 quadras, está previsto a cobertura dessas quadras, e queremos usar o espaço lá para servir melhor a comunidade e atuar mais com outros projetos como jiu-jitsu, boxe, outras ações que nos cabem. Deus abençoe tua vida. Lá nesse local nós precisamos construir banheiro feminino, masculino e outras coisas mais que geram muita despesa. Eu acredito que esse é o momento de nós indicarmos a necessidade na região para servirmos melhor a comunidade. Abraço. Obrigada, senhor Oswaldo. A próxima, acho que é Alessandra Santos. Boa noite a todos, sou a Alessandra, ela é Claudinete, somos da Associação Jardim Raia do Carrão. Viemos aqui pedir a revitalização do campo, que é aqui no Jardim.
O nosso campo está em estado bem crítico, né? E as crianças não têm como jogar, tem usuário de droga no campo, e estamos perdendo ele. Viemos aqui através da nossa comunidade, né, pedir ajuda de vocês para nos ajudarem também, porque senão vamos perder aquele espaço. Senão aí as crianças também não têm nada ali naquele lugar, né, Cláudia? Quer falar alguma coisa? Vamos lá, viemos agradecer também, né, por toda a oportunidade, por toda a atenção que vocês dão para a gente lá, a subprefeitura. Se precisa de um cato-bagulho ou de alguma coisa, sempre a gente liga ou pede, vem aqui, você entendeu? Ajuda muita gente. Muito obrigada, viu, Rafael? Estamos aí. Agora já vamos para o nosso último inscrito, que é o senhor Marcelo de Souza, né? O CPM. Boa noite. Bom, take 2. Boa noite. Meu nome é Marcelo, eu sou coordenador do Conselho Participativo Municipal do Aricanuva Formosa Carrão. Hoje aqui estamos representados, além da minha pessoa, a conselheira Diana, que é a nossa secretária adjunta, a conselheira doutora Maria Ferreira e o conselheiro, o senhor Ricardo Augusto. Eu estou aqui para convidá-los para a nossa reunião ordinária, que será dia 20 de maio, tá? Às 19 horas, nesse mesmo local, certo? Convide amigos, parentes, entregar suas demandas, fazer suas cobranças, certo? E agradeço a presença de todos. Deus abençoe. Obrigado. Muito obrigado, senhor Marcelo. A gente não tem outras inscrições, então queria só aproveitar esse momento para reiterar, né, a importância da gente entender esse processo do orçamento cidadão como um fortalecimento da atuação dos CPMs, que acontece ao longo de todo o ano, né, no monitoramento desses projetos, mas numa atuação mais ampliada, até para além do orçamento cidadão, né? Então, acho que como uma estratégia para fortalecer esse espaço, para fortalecer essas representações. Então, acho que não temos outras inscrições mesmo, ou alguém ainda tem interesse em trazer algo? Não? Então, pessoal, quero agradecer aqui a equipe de filmagem, a equipe de intérpretes de Libras, a equipe de toda a subprefeitura que nos acolheu aqui num espaço confortável, né, ventilado, enfim. Agradecer a presença de todos vocês e, para encerrar, quero chamar novamente o subprefeito para dar uma fala de finalização. Bom, mais uma vez, boa noite a todos. Agradecer também a presença de todos e frisar aqui a importância desse processo, né, a importância da evolução do processo também, como foi dito aqui, além de se iniciou em 6 milhões, estamos em 10. Se Deus quiser, com a organização financeira que tem se mostrado cada dia, talvez no futuro possamos evoluir. E outra coisa que eu queria frisar algumas coisas que foram ditas aqui, principalmente da parte política, é importante de fato que você cobre aqueles vereadores ou parlamentares que rondam vocês em época de eleição. É importante que vocês cobrem o poder executivo e legislativo daqueles que fazem aqui e que vocês também cobrem daqueles que não aparecem e só aparecem quando interessa. Então, assim, que nossa comunidade ela cresça cada dia mais, que possamos evoluir, possamos entender, estudar e também dar credibilidade para quem investe em 4 anos na nossa região e não que aparece, né, de vez em quando aí só para
para se fazer em épocas de interesse. Então, agradecer mais uma vez a presença de todos, que nós possamos cada vez mais amadurecer esse processo e que possamos cada vez mais, friso de novo, evoluir a nossa região. Muito obrigado a todos, Deus abençoe, boa noite, boa semana, bom feriado. É isso, pessoal. Encerrada a audiência. Muito obrigada.